família Nissi, tudo bem? Passando aqui para gravar um vídeo, agradecendo ao Senhor pela vida do pastor Paulo, pela vida da pastora Dalva, por todos esses anos que nós estamos juntos servindo a Deus nessa igreja. Eu estou aqui com o pastor Paulo, com a pastora Dalva, desde 98. São 25 anos servindo a Deus, aprendendo, sendo ministrado por esse casal maravilhoso. E é uma alegria, é um prazer estar servindo a Deus com eles. E eu tenho muitas memórias afetivas, são muitas coisas que a gente tem para falar a respeito da nossa estadia na igreja, da nossa convivência, desses 25 anos que eu particularmente estou servindo a Deus aqui. E o pastor Paulo e a pastora Dalva são para mim verdadeiros pais, parceiros espirituais que cuidaram de mim, ministraram na minha vida. Eu cheguei em 98 na Nissi, eu fazia parte de uma outra igreja, já estava afastada dos caminhos do Senhor há mais ou menos um ano. E comecei a frequentar a Nissi no ano de 98, no mês de agosto, e o pastor Paulo, ele verdadeiramente me abraçou, tratou as minhas feridas, e eu fui a menina que chegou na igreja querendo casar. Queria muito casar, tinha um desejo de casar, tinha um desejo de constituir família, e dei muito trabalho ao pastor Paulo. Mas ele foi um servo de Deus abençoado, ministrou na minha vida, cuidou da minha vida e sempre com muito carinho, muito zelo, muita direção do Senhor. E interessante que quando eu estava com o pastor, crescendo na minha vida espiritual e sempre buscando casar, meu objetivo era casar. E uma das vezes que eu falando com o pastor a respeito do meu desejo de casar, de constituir família, e ele foi usado por Deus. Isso é uma das coisas que marcou muito a nossa vida, a minha particularmente. Quando eu estava servindo a Deus, sendo líder dos jovens na igreja Nissi, ainda na Rua França, em um dos cultos de oração, o pastor Paulo falou: olha, eu orei a Deus e o Senhor me entregou uma palavra, então descansa no Senhor, porque o Senhor já preparou um casamento para você, já preparou uma família para você, já preparou um esposo para você. E interessante que o pastor falou que eu iria casar e o Senhor iria me dar um filho homem. E ele descreveu as características certinhas do Nicolas, do meu filho mais velho. E depois, alguns anos depois, o Shell chegou, né? Sim. O Shell veio para a igreja. Eu já estava na Nissi desde 98, você chegou em 2000, né? Em 2000. O Shell chegou em 2000 e também foi abraçado pelo pastor Paulo, né? Realmente acolhido pelo pastor Paulo. Eu tive assim uma experiência maravilhosa com esse homem de Deus. O temor que eu tenho do Senhor Jesus. Eu conheci mais o pastor Paulo e ele me aconselhou muito nessa caminhada já há 22 anos. 22 anos. E a gente acabou se conhecendo, né? Eu e o Shell. E começamos a namorar. O pastor Paulo, a pastora Dalva sempre nos apoiando, sim, sempre nos aconselhando. E ficamos noivos, preparamos o casamento, casamos e veio a gravidez. Com a gravidez, o cumprimento da promessa que o pastor Paulo, usado por Deus, me entregou anos atrás. Eu fiquei grávida, optei em não saber o sexo do bebê e depois dos 9 meses veio o nascimento, nasceu o meu primeiro filho, o Nicolas, e foi o cumprimento da palavra, da promessa do Senhor. Nasceu o Nicolas, meu filho, homem, exatamente como o pastor Paulo havia dito. E interessante que o pastor Paulo ele descreveu as características do Nicolas, e o Nicolas nasceu exatamente do jeito que o pastor Paulo falou. Então, eu tenho uma gratidão imensa por servir a Deus na Igreja Comunidade Evangélica Nissi. Todo o meu carinho, toda a minha dedicação, todo o meu respeito pelo pastor Paulo, pela pastora Dalva, verdadeiros servos do Senhor, usados por Deus, que ministraram na minha vida, cuidaram de mim. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Quando eu andava, o pastor Paulo segurava pelas mãos.
Quando ele podia me carregar no colo, ele me carregava. Quando ele não podia me carregar no colo, ele me arrastava. Mas ele nunca desistiu da minha vida. E eu tenho imensa gratidão. E nós, o Shell, eu, o Nicolas e o Thomas, estamos passando aqui para desejar para o pastor Paulo e para a pastora Dalva chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Sim. Que esses 31 anos de ministérios possam se estender e que nós possamos ver o Senhor continuar agindo na vida de vocês como sempre tem agido. Nós amamos vocês. Amém? Eu também amo vocês. Deus abençoe.